Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar continuidade em Mateus no capítulo 11 e o capítulo 12. Vamos estar olhando o que Jesus vai estar falando a respeito de João Batista, vamos estar olhando mais uns milagres ali que Cristo está fazendo e vamos estar meditando neste contexto. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 11, Jesus vai estar falando a respeito de João Batista. E veja só o que ele fala. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vale lembrar que João estava na prisão e João viu muitos detalhes a respeito de Jesus. Tanto é que foi ele que também fez o batismo de Cristo, preparou o caminho para ele, como a gente vai ver no contexto, e também viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba em João. Enfim, ele já tinha muitos detalhes a respeito de Cristo, que ele era o Messias. E agora dá para entender que ele fica ali meio em dúvida a respeito de Jesus. E dá no que dá, digamos assim. Eu entendo que nesta prisão que ele esteve ali, também ele acabou sendo decapitado também, ali como a gente vai ver no contexto, que falou também a respeito disso. Todos os evangelhos praticamente tratam disso, né? Então, João Batista chegou um momento que ficou em dúvidas, querendo saber realmente se era Jesus ou não era. Digamos, queria saber da boca dele realmente que ele falasse se era o Cristo ou precisariam esperar algum outro. Mas enfim, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que profeta. E este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho para diante de ti. Digo a verdade a vocês: dos meio de nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Enfim, Cristo fala do reino também que é pelo esforço que é garantido o reino também. E fala assim: Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Enfim, ele vem no mesmo contexto que Elias foi arrebatado. E João ali também, ele é um discípulo, digamos, preparou o caminho para Cristo, e ele também não bebia mel silvestre, não, digamos, não tomava vinho, e como Cristo vai falar a respeito dele depois para frente também. E Jesus veio ao contrário dele, enfim, veio comendo, bebendo, e João, ele, digamos, ele ficava num outro modo ali, a tratativa de vida dele também ali, nos caminhos que ele veio abrir ali até Cristo Jesus. E vale lembrar também que Jesus fala que nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Pois bem, como em Lucas ele vai falar que João Batista veio cheio do Espírito Santo. Vale lembrar esse detalhe, enfim, veio cheio. Tanto é que quando Isabel e Maria se chegaram perto ali, se agitaram dentro do ventre de ambas ali, e tipo, saudando um ao outro, enfim, dá para entender dessa forma que João veio cheio já do Espírito Santo.
Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. Enfim, a sabedoria é revelada através das obras que venham sendo acompanhadas. Então Jesus começou a denunciar cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque seus milagres que foram realizados entre vocês tivesse sido realizado em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Enfim, a gente vê muitas pessoas sábias, inteligentes, que não estão em Cristo Jesus, não conseguem discernir o reino, não conseguem discernir a palavra. Enfim, muitos sábios, muito inteligentes, porque o Senhor ocultou essas coisas também. E hoje, às vezes, a gente vê pessoas simples, sem nenhum estudo, nada, assim, e são cheias do Senhor, cheias do Espírito, bem revelado pelo Senhor. Dá para a gente ter essa base hoje também com pessoas. Eu percebo esses detalhes, por isso que eu comento. Mas enfim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quer revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No capítulo 12, ele vem falando do sábado, que fala assim, ó, naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam este dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenados inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor. Me perdoe. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele lhe disse ao homem, estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Vale lembrar que aqui na palavra a gente está vendo que tinha os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus, os fariseus também tinham os discípulos, os saduceus, enfim, ali já estava, digamos, dividido. Cristo veio
pregou o reino através dos discípulos dele também, e mais tinha um monte de detalhes ali de pessoas que eram seguidas pessoas. E hoje a gente vê também que hoje tem um monte de denominações, enfim, tem pessoas que vão fazendo discípulos também. Enfim, tem religiões que batizam no nome da religião só para fazer parte daquele detalhe ali, daquela religião. E em Cristo, ele, quando chega em Cristo, é travado. Enfim, a gente vê hoje também no contexto mundial desta forma. A religião também batiza pessoas, mas para fazer parte daquela religião. Eu vejo muito hoje. E Cristo Jesus é pouco falado do reino, é falado mais sobre salvação, mas o reino é pouco pregado hoje. Cristo veio e pregou o reino para nós estarmos com ele no reino, para nós se esforçarmos nesta terra. Mas, enfim, daí vem a religião aí só pregando salvação, salvação. Enfim, fica meio complicado hoje estar falando de Jesus, da palavra de Deus, do reino, quando a religião já vem contrária, falando só de salvação e só salvação, só superficial. Não pregam o reino, querem fazer discípulo para eles, e enfim, fica nesse jeito que a gente sabe muito bem do jeito que está hoje. Mas enfim, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então, como subsistirá o teu reino? E eu se expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta e espalha. Por este motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí ele está falando de pessoas também. A gente conhece as árvores também, pessoas, e deste fato, não tem como dar fruto bom de uma árvore ruim. Enfim, e vice-versa. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonatas, o profeta. Pois assim como Jonatas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando da morte de Cristo.
na morte dele mesmo, enfim. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonatas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passando a viver ali. O seu estado final, naquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim acontece a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou-lhe Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Enfim, aqui Jesus dá para entender que ele não estava desprezando a família dele, mas ele estava dando um exemplo. Olha, aqui está minha família também, mas olha vocês aí do lado. Quem faz a vontade do meu Pai é minha mãe e é meus irmãos também. Enfim, estava falando do Senhor, do nosso Deus. Mas terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus, um abraço para vocês e até mais.